Senadora, muito obrigado por ter aceitado o convite para conversar com a gente e fazer parte da nossa live aqui do Poder 360. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Paulo. É uma honra estar aqui de volta no Poder 360. E, senadora, uma coisa chamou bastante a nossa atenção na hora que a gente estava contabilizando, acompanhando aqui a contabilização dos votos, é o fato de a sua chapa com a senadora Simone Tebet ter assumido o terceiro lugar. Ok, uma ponderação importante, menos de 15% das urnas haviam sido contabilizadas até então. No entanto, vocês estão na frente de Ciro Gomes. Como é que essa notícia até o momento foi recebida aí pela campanha? Nossa, Guilherme, eu recebi com muita felicidade, muita alegria, porque a gente sabe toda a bagagem do Ciro Gomes, toda a experiência dele em ser candidato à presidência da República. E a gente sabe também que nossa chapa começou mais tarde que todo mundo, teve todo um processo para a gente conseguir chegar na situação de ter uma chapa com a cabeça, com a Simone Tebet, comigo como vice. Então, é um sucesso para a gente, é uma conquista muito grande, é uma conquista para as mulheres do Brasil, é uma conquista para as pessoas com deficiência no Brasil, é uma conquista para as minorias do Brasil, é uma conquista para quem gosta de gente no Brasil. Então, eu estou muito feliz com o resultado, acho que ninguém esperava uma crescida tão grande, tão gigante como foi a nossa chapa, que a gente passou de 70% de desconhecimento para 70% de conhecimento. E isso Senadora, pesa. desculpa, se já Paulo. tiver concluído a resposta. No debate da TV Globo, na quinta-feira, embora a senhora não estivesse presente, a senhora foi mencionada porque o presidente Jair Bolsonaro citou uma afirmação que a senhora fez a respeito do crime do prefeito Celso Daniel, de Santo André, que ocorreu há muito tempo. Qual a sua avaliação sobre essa menção e sobre as reações em relação a isso? Bom, é uma menção sobre uma fala do Marcos Valério, que eu acho que tem que ser levado em consideração. É um dado importante quando a gente está numa eleição em que o candidato que nas pesquisas está mais bem posicionado tem um histórico desse mal resolvido, como o assassinato do Celso Daniel. E, no meu caso, eu sou uma pessoa que está sempre gritando por justiça. Então, eu não esperaria nada diferente da minha pessoa no momento desse, em verbalizar aquilo que me perguntaram, enfim. Senadora, mais uma pergunta ainda a respeito dos resultados preliminares aqui da contabilização dos votos. Caso se confirme e vocês mantenham o terceiro lugar aí nas eleições desse ano, a senhora pretende fazer alguma defesa de algum candidato no segundo turno, caso, obviamente, vocês não passem para o segundo turno, que é o que a contabilização até o momento está demonstrando? Nossa, Guilherme, primeiro a gente precisa ver se a gente vai ter segundo turno. Então, vamos aguardar para ver os resultados, para a gente ver como cada partido, como cada um vai se posicionar. Senadora, esta é a primeira eleição em que o PSDB não tem um candidato à presidência. A sua participação, certamente, na chapa com a Simone Tebet foi muito surpreendente. Os resultados que a gente está vendo são surpreendentes de ficar em terceiro lugar. Agora, o PSDB não teve um candidato a presidente. Como será o futuro do partido daqui para frente, nas próximas eleições presidenciais? Vai ter um candidato a presidente? O partido sai maior, menor, igual dessa eleição? Qual a sua avaliação? Nossa, Paulo, é a primeira vez que o PSDB não tem um candidato à cabeça de chapa, mas é a primeira vez que o PSDB indica uma mulher para ser candidata à vice-presidência. Além de tudo, uma mulher tetraplégica. Então, eu vejo que o PSDB sai maior dessas eleições por conta da inovação, por conta
da confiança e por conta de conseguir somar nessa chapa e ter como um dos principais pilares do plano de governo dessa chapa com Simone Tebet a inclusão, algo tão importante que o Brasil tanto precisa nesse momento e que é muito pouco falado por todas as chapas, por todos os candidatos. A senhora acha que poderia ser candidata a presidente na próxima eleição ou em uma próxima eleição? Nossa, vamos ver o que vai acontecer com essa para a gente pensar na próxima. E agora uma pergunta sobre o seu partido, PSDB. As urnas estão mostrando, assim como as pesquisas já estavam mostrando, o Rodrigo Garcia, atual governador do PSDB, em terceiro lugar. Ou seja, isso pode colocar fim a uma hegemonia tucana de 28 anos no estado de São Paulo. Rodrigo perdendo essas eleições. Isso deixa o PSDB bastante machucado, bastante desidratado. Como é que a senhora avalia o futuro do PSDB em São Paulo? Olha, Guilherme, todo partido tem suas crises. E claro que para mim eu vejo com tristeza caso o Rodrigo não chegue no segundo turno. Mas eu acho que tem outros quadros do PSDB o PSDB está sempre se repaginando, sempre foi um partido com quadros muito valorizados, né? Talvez até esse tenha sido uma das virtudes e dos problemas do PSDB, foi sempre ter tantos quadros de qualidade. E eu acho que ele vai continuar sendo assim, e vamos torcer aí, porque ainda tem muita urna para ser aberta. Senadora, a situação das pessoas com deficiência vai melhorar nos próximos anos a partir da sua presença nessa eleição ou por outros fatores? Qual a sua avaliação? Nossa, Paulo, obrigada pela pergunta, não tenho dúvida. Porque colocar uma mulher tetraplégica numa corrida presidencial é mostrar para as pessoas que têm deficiência nesse país, e que não são poucas, porque, segundo o Censo 2010, a gente está falando de 45 milhões de brasileiros, sem contar aqueles que têm algum tipo de doença rara, que são mais 15 milhões de brasileiros. Isso mostra que basta ter oportunidade, que a pessoa com deficiência pode chegar onde ela quiser. Então, só essa travessia até aqui já demonstra o Brasil que a gente enxerga para o futuro. Um Brasil inclusivo, um Brasil que valoriza a própria diversidade humana, um Brasil muito mais humano e muito mais democrático. A história da senhora é uma história de superação. Em 94, né, para o web espectador que caso não conheça um pouco melhor a sua história, em 94 a senhora sofreu um acidente e ficou tetraplégica. Desde então a senhora assumiu o cargo, foi se recompondo, né? Eu lembro que uma entrevista que a gente fez, a senhora mencionou uma coisa que me chamou bastante atenção, que depois do acidente a senhora perdeu a voz, e daí então, quando a voz e a respiração, perdão, e quando a senhora voltou a respirar, sentiu uma liberdade tremenda. Enfim, a partir daí a senhora foi secretária se eu não me engano, da pessoa com deficiência em São Paulo, foi vereadora, foi deputada, agora é senadora e foi candidata a vice. É uma história de superação. Qual foi o maior desafio que a senhora superou ao longo dessa campanha? Ao longo dessa campanha, talvez a violência política tenha sido uma das questões, a polarização que faz com que as pessoas não queiram se aprofundar naquilo que está disposto para elas como alternativa de caminho. E acho que o maior desafio da minha vida, Guilherme, foi voltar a respirar e voltar a falar. Por isso, acho que mais do que problemas eu tive, foi conquistas nessa caminhada, porque foi poder dar voz, que um dia eu não tive, a tantos brasileiros invisíveis. E só nessa trajetória de campanha, nesse período de campanha, eu vi tantos brasileiros que são vulneráveis nesse país ter um pouco de voz e ter um pouco de desejo de vislumbrar
um futuro próximo e um futuro muito mais inclusivo. Senadora, sobre a polarização que a senhora mencionou, qual é a sua expectativa para os próximos anos? Isso vai diminuir, vai continuar como está, vai aumentar? O que vai acontecer? Olha, esse caminho que a Simone Tebet e eu trilhamos, ele é um caminho que se perpetua. E a gente fez um trabalho de tentar unir o país com amor, com coragem, com inclusão, com empatia, com preocupação com as pessoas. Então, está posto um caminho que é um caminho completamente contra essa divisão, com raiva, com ressentimento. Então, nós vamos continuar com a verdade da nossa chapa e tentando trabalhar um Brasil mais humano, um Brasil com menos ódio, um Brasil menos polarizado e um Brasil que acredite nas próprias potencialidades do brasileiro. Brasileiro que é um povo tão trabalhador, um povo decente, e a gente precisa reafirmar essa característica do povo brasileiro, e não essa polarização que a gente se encontra, que leva à morte, que leva à dor, que leva a brigas familiares. Então, por enquanto, é um terceiro lugar que está mostrando para o Brasil que a gente tem esperança, sim. Doutora, a gente está caminhando para o fim da nossa entrevista, mas a senhora falou agora sobre um caminho para romper com a polarização. Qual o papel que a senhora quer ter de hoje em diante para acabar com a polarização nos moldes que atualmente ela está? Acho que o mesmo papel que eu sempre segui na vida, Guilherme, que é apoiar não importa qual seja o governo, eu apoio as ações que, segundo o meu discernimento, são boas ações. Eu reprovo ações que, segundo o meu discernimento, não são boas para o país. Eu nunca tive projeto pessoal de poder. Pelo contrário, eu luto por aquilo que faz com que o Brasil seja melhor. E eu nunca acredito num Brasil que deixa aqueles que são mais vulneráveis para trás. Então, eu sigo o meu caminho, lutando por aquele que está passando fome, por aquele que não tem trabalho, por aquele que não tem oportunidade de estudar, e assim eu sigo, trabalhando por um Brasil mais inclusivo, mais democrático e mais humano. Senadora Mara Gabrilli, eu queria agradecer a senhora pela colaboração, pela participação aqui na live do Poder 360 das eleições de 2022. Obrigada, Guilherme, obrigada, Paulo, por essa oportunidade.